Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Estamos já na quarta semana do tempo do Advento e o Natal está próximo. Dia 25 de dezembro é a data em que nós cristãos celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Durante muitos anos, esta comemoração era feita em dias e meses diferentes, pois não se sabe a data exata do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV, pelo Papa Július, que foi fixada a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro. Nessa época, acontece o solstício, que é um acontecimento astronômico que significa o início do verão ou do inverno. É a época do ano em que o Sol incide com maior intensidade em um dos dois hemisférios. Para nós, no hemisfério sul, Sol intenso, mas no hemisfério norte, em Belém da Judéia, as noites são mais longas. A palavra solstício tem sua origem no latim solstitius, que significa ponto onde a trajetória do Sol aparenta não se deslocar. Consiste em Sol mais sistere, que significa parado. Sol parado. Lembremos do livro de Josué, lá no capítulo 10, versículo 12 a 13, que Josué disse aos israelitas: Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que Israel vencesse seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Não podemos fazer uma interpretação literal dessas palavras. O movimento dos astros no céu não pode sofrer tal abalo sem que aconteça a destruição do sistema solar. Mas podemos fazer uma leitura, traçando paralelos entre Antigo e Novo Testamento. Jesus nasce então em Belém em uma noite longa, como que para nos dizer que um novo sol está nascendo, uma nova luz que irá iluminar os nossos caminhos. Solstício, que significa ponto onde a trajetória do sol aparenta não se deslocar, como no relato do livro de Josué. A partir desse instante, as noites começam a se encurtar e os dias ficam mais longos. O sol brilha mais tempo sobre as nossas cabeças. Jesus está no meio de nós. O Emanuel, Deus conosco. No folheto do quarto domingo do Advento encontramos uma sugestão de oração que pode ser feita ao se acender a quarta vela da coroa do Advento. A oração é a seguinte: bendito sejais, Deus da paz, pela luz de Cristo, sol de nossa vida, a quem esperamos com toda a ternura do coração. Em muitas religiões primitivas, o sol é adorado como Deus. O astro, o sol, estrela, é adorado como Deus. Muito cedo, a humanidade se deu conta de que sem o sol não há vida.
pela luz, pelo calor, pela fotossíntese das plantas, alimento dos animais e assim por diante. Nossa fé cristã tem Jesus, Deus, como o sol de nossas vidas, pois nele está a vida e a salvação. Os animistas dizem que todas as coisas são vivas ou todas as coisas são conscientes. Porém, nós cristãos cremos que o Sol é uma estrela, como bilhões de outras estrelas, de outros astros que existem no universo. Todos eles como o cosmos criado por Deus. A palavra cosmos deriva do grego cosmos mesmo, que literalmente significa bem ordenado ou ornamentado e metaforicamente também mundo. Cosmos, então, é algo bem ordenado, a palavra, e é contrário ao conceito de caos, feio ou desordenado. Hoje, a palavra usada como sinônimo para universo, o cosmos. No princípio, nós lemos no livro do Gênesis, no princípio era o caos. O livro do Gênesis começa dessa forma, o relato da criação do mundo. No nosso paralelo com o Novo Testamento, João inicia a narração do seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo que está junto de Deus e tudo criou e se fez carne e habitou no meio de nós. Os outros três evangelhos, os três evangelhos chamados evangelhos sinóticos, que significa que tem um mesmo olhar, ou seja, uma visão geral do todo, nos apresentam Jesus em seus primeiros capítulos, enfocando um aspecto que juntos nos proporcionam a visão do todo. Marcos começa com Jesus já adulto, batizado por João e iniciando o seu ministério. Marcos escreve provavelmente em Roma para uma comunidade mista de judeus e pagãos convertidos. Talvez por isso os milagres e a obra de Jesus fosse o relato mais importante. Mateus se dirige ao povo da primeira aliança, conhecedores dos livros e da história. Então, Mateus principia seu evangelho pela genealogia de Jesus, mostrando sua ascendência em Abraão e enfatizando que Jesus era descendente de Davi. Mateus mostra que em Jesus se cumpre a promessa de Deus feita ao rei Davi cerca de 1000 anos antes. E ao contar como nasceu Jesus, ele relata a concepção virginal de Maria por obra do Espírito Santo e o sim de São José diante da obra de Deus. Por isso, internauta, o culto de São José costuma ser chamado de Summa Dulia ou Protodulia, que é um culto acima ao dos anjos, que se chama Dulia, e abaixo do de Maria, Hiperdulia. Observemos que Maria fala poucas vezes no Novo Testamento e José não tem nenhuma palavra pronunciada. Vamos ao terceiro evangelho sinótico, o evangelho escrito por São Lucas. São Paulo, falando dele na carta aos Colossenses, ele o chama de o médico amado. O médico amado. Por sua formação intelectual, sua língua mãe, que era o grego, e outras circunstâncias que lhe são próprias, Lucas preocupa-se com o que acontece com a história universal no momento em que Jesus vem ao mundo, quando o Verbo de Deus se encarna e passa a viver então uma vida em tudo semelhante à nossa, exceto ao pecado. Lucas, no prólogo de sua narrativa,
diz que achou por bem, Lucas escrevendo diz que ele achou por bem investigar zelosamente tudo o que havia acontecido entre eles naquela época, naqueles tempos. E os escreve segundo uma ordem, uma sequência a uma pessoa denominada Teófilo. Será que Teófilo era uma pessoa determinada ou somos todos nós? Porque Teófilo significa amigo de Deus. Se somos amigos de Deus, é a nós que esse evangelho é dirigido. Dessa forma, Lucas vem situando o nascimento de Jesus e começa pela anunciação do nascimento do precursor, João Batista. E nos conta que o rei da Judéia era Herodes e que Zacarias, casado com Isabel, futuros pais de João, eram idosos e tiveram um filho já na velhice, porque a Deus nada é impossível. E ele continua narrando que no 6º mês daquela gravidez, o anjo anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador. No capítulo 2, Lucas continua a marcar o nascimento de Jesus, situando-o no panorama histórico. O imperador de Roma era César Augusto, que ordenou um recenseamento de toda a terra. O Império Romano dominava o mundo naquela época e o César, o imperador que era todo poderoso diante dos homens, ele ordena um recenseamento em todo o mundo conhecido. Israel era colônia, era submissa a Roma, então Israel está sujeita ao decreto do imperador que manda que todas as pessoas fossem contadas. Então, esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Vemos, pois, como Lucas faz toda a colocação no seu evangelho, dizendo quem eram as autoridades naquele tempo para que tudo ficasse bem situado. Voltemos ao recenseamento. Todos tinham que comparecer às suas cidades de origem e por isso José foi de Nazaré, cidade da Galileia, para a cidade de Davi, Belém, na Judéia. Por todos esses registros que Lucas faz, temos o localizador histórico de Jesus, Verbo encarnado de Deus, presente fisicamente na história da humanidade. E Lucas continua sua narrativa, falando da estada de Maria, grávida, e José, na cidade de Belém. Lembremos-nos, Belém significa casa de pão. Onde, em Belém, não há lugar para eles na hospedaria. Não há lugar. Não há lugar para Maria, José e a criança, o menino Deus que iria nascer em uma hospedaria naquela cidadezinha. E com riqueza de detalhes, ele conta como foi o nascimento de Jesus e o anúncio ao mundo, começando pelos pastores. E prossegue ainda até a apresentação de Jesus no templo. A beleza desse capítulo 2 do Evangelho de Lucas nos coloca, internauta, diante do mistério de Deus e nos leva ao recolhimento, à interiorização, diante da ternura do menino Jesus. É próprio, então, para esse tempo, o silêncio, a paz, a meditação, a reflexão. No entanto, não é isso que percebemos à nossa volta nessa época do ano. Lamentamos isso. Não é isso que se percebe no mundo durante esse tempo de advento, nesse tempo do Natal. Paramos um instantinho para um breve intervalo, voltamos já já.
passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. E voltamos, depois desse breve intervalo. Falávamos antes do break do mistério de Deus, que é essa época do ano, o Natal, que celebramos em toda a cristandade. Mistério de Deus que nos leva ao recolhimento, eu dizia, para a interiorização diante da ternura. Impossível ficarmos impassíveis diante do menino Deus numa manjedoura. Por isso, refletíamos que é próprio dessa época o silêncio, a paz. É próprio dessa época que voltemo-nos para dentro de nós mesmos e nos quedemos diante desse mistério do Deus encarnado no meio de nós e pensemos que esse é um tempo mais do que propício para que nós façamos de verdade uma parada para refletir sobre como anda a nossa vida, sobre como nós queremos que seja o nosso Natal. E mais, pensávamos que realmente não é isso que vemos, e analisando, olhando os movimentos do comércio, das lojas, dos supermercados, nós vemos que não é bem isso que acontece à nossa volta nessa época do ano, onde há muita agitação, pouquíssimo recolhimento, pouquíssima interiorização. Vimos que Maria deu à luz ao seu filho e o envolveu em faixas e reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aquele tempo não havia lugar para eles no mundo, não simplesmente na hospedaria, mas no mundo. Será que hoje vivemos uma situação diferente? O barulho, a gritaria, a agitação que percebemos nestes tempos nos mostra que mais de 2000 anos depois ainda não há lugar na hospedaria, ainda não há lugar para que acolhamos o menino Deus nos nossos corações. Mas a nós que cremos e nos rejubilamos e podemos dizer como Simeão: meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo. Celebremos então
a genuína alegria de quem vive na luz desse novo sol. Como oramos no início, lembremos-nos daquela oração ao acender a quarta vela do Advento. Bendito sejais, Deus da paz, pela luz de Cristo, sol de nossa vida, a quem esperamos com toda a ternura do coração. Finalizamos esse programa desejando a todos os internautas que sintonizam a Conectaí TV, a todos os internautas e seus familiares que nos acompanham neste nosso programa Pedra Viva, desejamos a todos vocês um santo e feliz Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.